Olá pessoal, graça e paz, tudo bem? Pastor Edu novamente com vocês e voltando a falar sobre princípios bíblicos. Nessa série de estudos, que são 8 princípios que nós iremos falar, nós já falamos na aula passada sobre caráter e hoje nós iremos falar sobre mordomia. Então, antes disso, peço que feche seus olhos, vamos orar a Deus. Pai, em nome de Jesus, quero te render graça mais uma vez por mais um dia de vida. Peço a tua orientação e tua direção, que tu fales através dos meus lábios, que tu cresça e eu diminua. Obrigado por essa oportunidade. Fala conosco, fala aos nossos corações, que nós possamos aprender mais de ti a cada dia. Em nome de Jesus eu te oro. Amém. Pois bem, princípios bíblicos. Apenas recapitulando um pouco, nós falamos que princípios bíblicos vem da palavra axé, que significa origem de tudo. É o começo de todas as coisas. Nós também falamos sobre princípios bíblicos, que são ensinamentos básicos, verdades eternas que estão na palavra de Deus e que devem ser aplicados em todas as áreas da nossa vida. Os princípios bíblicos são que fortalecem, que edificam, que seguram, que sustentam toda a criação de Deus. Tudo que existe está sustentado debaixo de um princípio bíblico. Tudo que existe é regido por princípios. Como nós falamos na aula passada, nós falamos sobre caráter. Hoje nós iremos falar um pouco sobre mordomia. E o que vem a ser mordomia? Mordomia é administrar, é cuidar, é ser responsável por aquilo que lhe é entregue nas mãos. Nós fomos acostumados a ouvir falar sobre mordomos em grandes casas, palácios, aquela pessoa que cuida dos seus senhores, né, dos seus patrões. Um mordomo bastante conhecido é o Alfred, né, lá do Batman, que toma conta, né, do Bruce Wayne. E assim como nas histórias, existe a mordomia também em tudo que nós fazemos. Mordomia, ele é um princípio bíblico. É você administrar, cuidar, ser responsável por tudo aquilo que Deus entregou nas tuas mãos. Deus foi o primeiro mordomo. Isso é interessante nós entendermos. Porque Deus, ele se preocupa tanto conosco, se preocupa tanto com a sua criação, que ele preparou tudo o que existe para que nós pudéssemos ser bem recebidos nesse mundo. O planeta Terra, ele foi cuidadosamente preparado, ele foi cuidadosamente pronto para que o primeiro casal, ao chegar no planeta, ele tivesse tudo aquilo que fosse necessário para a sua sobrevivência. E não só a eles, para nós também. Tudo que nós precisamos está nesse planeta feito por Deus, porque Deus cuida de nós, ele se preocupa conosco. Ele foi o primeiro mordomo, preparou tudo para que nós tivéssemos e tenhamos uma boa vida, uma vida regalada, uma vida satisfatória na sua presença. Mas se Deus, que é o nosso Pai, se Ele que é o nosso exemplo, o nosso modelo, Ele foi o primeiro mordomo, nós, como seus discípulos, devemos seguir o mesmo princípio. Nós também temos o dever de ser mordomos daquilo que chega em nossas mãos. Mas aí vem a pergunta: devemos ser mordomos de quê? Vamos lá? Primeiro temos que ser mordomos do nosso tempo. Eu creio que você sabe que existem dois tipos de tempo. Isso é muito divulgado. É o Cronos e o Kairos. Cronos é o tempo do homem. Kairos é o tempo de Deus. Nós vivemos no Cronos e achamos que nós dominamos o Kairos. Nós vivemos no tempo humano, onde dia após dia nós vamos chegando mais próximo do nosso fim. Já dizem os especialistas, os pensadores, que quando nós nascemos, nós começamos a morrer. Porque a cada dia a mais que soma-se em nossa vida,
é um dia a menos que nós iremos viver. Então nós vivemos no Cronos, algo realmente cronológico. Mas nós pensamos que nós dominamos o Kairos. Nós pensamos que tudo vai esperar por nós, que tudo vai acontecer do nosso tempo, da nossa forma, e que nós podemos fazer o que quisermos, que tudo vai acontecer conforme o meu querer, a minha vontade. O interessante é que o próprio Jesus, ele chegou e advertiu os seus discípulos, porque eles desperdiçavam o seu tempo. Nós podemos ver isso lá em Marcos capítulo 9, versículos 14 e 19. Você vai observar que quando Jesus e 3 de seus discípulos desceram lá do Monte da Transfiguração, encontraram os outros 9 discípulos com escribas e fariseus discutindo assuntos totalmente desnecessários, discutindo assuntos que não tinham valor algum, que não iria acrescentar nada na fé e nem no conhecimento. Eram conversas tolas, fúteis, eram descobertas fugazes, sem nenhum valor. Jesus olhou para os discípulos e falou: ó geração incrédula, até quando eu vos suportarei? Até quando eu vou suportar essa incredulidade de vocês? Até quando eu vou ter que suportar essa perda de tempo que vocês fazem da vida de vocês? Até quando eu vou ter que suportar tudo isso? Então Jesus, ele já trouxe uma observação, que nós devemos tomar conta do nosso tempo, utilizando de uma forma correta, prazerosa, mas um prazer dentro dos princípios de Deus. Um prazer debaixo da orientação do Espírito Santo de Deus, que é um prazer que não é passageiro, que não é transitório. Jesus nos alerta para nós não vivermos dissolutamente, não vivermos de qualquer forma, porque é uma forma de perder o seu tempo. Essa é a primeira mordomia que nós temos que aprender, a valorizar o que nos vem à mão, a vivermos de forma correta, de uma forma sábia, porque fora isso é só perda de tempo. O próprio Salomão falava que tudo é vaidade, tudo debaixo do céu é vaidade. Então tudo que nós fazemos é para nós nos engrandecermos, para que nós apareçamos como os melhores, e nada disso passa de vaidade. Vamos ver a segunda? Devemos ser mordomos dos nossos dons e talentos. Isso é interessante porque envolve tanto as atividades seculares como eclesiásticas. Mas aqui tem um detalhe muito importante no meu ponto de vista. Nós que somos os filhos de Deus, que servimos a Deus, para nós não existe diferença entre atividades seculares e atividades eclesiásticas. Uma vez que nós não somos evangélicos, não somos crentes apenas dentro da igreja. Nós somos discípulos de Cristo aonde quer que nós estejamos. Então, todas as atividades que nós fazemos, todas as tarefas que nós fazemos, são tarefas divinas. Então, nós temos que ser mordomos de todos os dons e talentos que chegam às nossas mãos. Mas, para uma compreensão um pouco melhor, eu vou usar essa separação que se costuma usar entre secular e eclesiástico. Nas atividades seculares, nós temos que ser mordomos em tudo aquilo que nos é designado a fazer, ou seja, no nosso trabalho, na nossa escola, aonde quer que nós andemos, nós temos que ser competentes e eficientes naquilo que nós fazemos, porque isso honra a Deus, porque isso agrada a Deus. Isso é princípio bíblico. Tudo aquilo que tiver que fazer, faça-o conforme as tuas forças, mas faça o melhor que você pode fazer. Faça ao homem como se estivesse fazendo diretamente ao próprio Deus. Nós temos que ter esse entendimento que tudo que nos vem à mão tem que ser feito de uma forma eficiente, para que as pessoas possam olhar para nós e ver Deus em nós, ver que nós fazemos aquilo para honrar ao Senhor. E também na parte eclesiástica, nós temos que fazer da melhor forma possível aquilo que vem para nós, porque nós somos representantes desse Deus. Então, quando nós estamos na igreja, ou na verdade nós que somos essa igreja, nós temos que representar no mundo aquilo que nós somos dentro
do nosso tempo. E por isso vem o terceiro item, que é o serviço de igreja. Eu tenho que ser mordomo desses serviços eclesiásticos, desses serviços dentro da igreja, porque nós temos serventia, nós temos um dever dentro da casa de Deus. Se você é músico, esmere-se por fazer o melhor louvor possível, tocar da melhor forma possível. Ainda que você não consiga, ainda que você não tenha as habilidades suficientes, mas faça o melhor para Deus. Deus, ele chama de maldito aquele que faz a sua obra relaxadamente. Então nós temos que ser mordomos também dos nossos dons e talentos dentro da igreja. Temos que ser mordomos fora dela, porque nós vamos representar o próprio Deus, e nas atividades conhecidas como seculares, nós temos que fazer da forma mais correta possível. Aquele que vive do lucro, que seja um lucro justo. Aquele que presta um serviço, que preste um serviço de qualidade. Que nós possamos realmente demonstrar ao mundo que nós somos diferentes, nós somos filhos de Deus. Mas dentro da igreja, isso não é diferente. Se você louva, faça o melhor louvor possível. Se você toca, toque da melhor forma possível. Se você prega, pregue da forma mais correta e mais sincera possível, dentro da palavra de Deus. Se você trabalha na portaria, na tesouraria, na cozinha, ou seja lá qual for a tua função, se a tua função for até ficar num banco da igreja assistindo o culto, seja zeloso com aquilo que Deus te deu. Pare de ficar levantando e ir para fora da igreja na hora da pregação. Tem pessoas que só ficam no templo na hora do louvor, mas na hora que termina o louvor, principalmente os músicos, isso é terrível. Os músicos, quando acabam de louvar, eles saem do templo e ficam lá fora batendo papo. Será que isso é correto? Não, não é correto. Isso é uma forma de você administrar os dons e talentos que o Senhor te deu. Então devemos estar atentos para todas as coisas, porque tudo isso agrada ao Senhor. E como nós falamos na aula passada, quando nós não cumprimos um princípio bíblico, nós iremos pagar o preço pela nossa escolha. Porque toda escolha é uma renúncia. Aquilo que você escolhe é porque está renunciando a alguma coisa. Escolha servir a Deus. Escolha servir e cumprir, seguir os princípios bíblicos. Porque se você não cumprir, você irá pagar o preço por isso. Ok? Pois bem, gente, esse é mais um princípio que nós estudamos. O princípio da mordomia. Então seja mordomo da tua vida. Dê para o Senhor o melhor, porque o Senhor, ele reconhece a nossa capacidade, reconhece as nossas forças, sabe que somos pó, sabe da nossa limitação, mas Deus não dá para nós nenhuma atribuição, nenhuma atividade maior do que as nossas forças, do que as nossas possibilidades. Se você foi colocado para fazer qualquer tarefa na tua vida, quer seja dentro ou fora da igreja, é porque Deus sabe que você é capaz. Então levante sua cabeça, levante seus olhos, não fique prostrado, reconheça a soberania do Senhor, que vai ser um dos nossos próximos temas a ser tratados aqui, e saiba que a mordomia do seu tempo, a mordomia dos seus dons e talentos são fundamentais para que nós possamos ter uma vida na presença de Deus. Que o Senhor a todos abençoe e te dê um ótimo dia. Em nome de Jesus.